A questão que me chama mais atenção, né, é o tratamento que a Globo está dando para ele. Eu acho que ela foi um tanto generosa no sentido de não ir procurar temas que sejam mais sensíveis do que aqueles que foram abordados, né? E isso me deixa com uma questão. Quer dizer, a Globo não está, nesse sentido, fazendo uma opção clara. Ela está com um pé em cada canoa. Pode ser que um pé esteja mais numa canoa que noutra, mas ela se previne, né, e procura não colocar um checkmate que poderia ter posto, né, na entrevista Sim. com o presidente. Eu acho que esse posicionamento da Globo vai ficar mais claro para a gente na quinta-feira com a entrevista com o candidato Lula, inclusive, né, Silvio? Então, acho que a gente vai conseguir perceber realmente qual é esse posicionamento da Rede Globo a partir de como ele vai ser tratado ali. Agora, em relação à pauta econômica, né, que você traz, que acabou sendo fraca ali, né, durante os questionamentos. Eu vi muita gente apontando a falta do questionamento referente à fome. A fome que é uma realidade muito dura aqui no Brasil, né? Então, acho que faltou Claro. esse ponto essencial, falar sobre fome. A gente vem conversando, né, Silvio, sobre essa crise humanitária que vivemos, e a fome é ponto-chave de qualquer discussão relativa à economia nesse momento. Então, acho que faltou, e vi muita gente apontando isso. Agora, havia uma expectativa, inclusive, da campanha ali de Bolsonaro, de próprio Bolsonaro, de atingir classes C e D, né, com a entrevista. Ele conseguir falar mais sobre Auxílio Brasil, sobre essas iniciativas tomadas pelo governo, e na minha avaliação, ele não conseguiu sair da bolha, sabe? Ele foi muito... Ele manteve esse discurso do cercadinho, sabe? De responder sempre com aquele mesmo discurso que ele faz sempre para o cercadinho, e mentindo, é um mentiroso contumaz, de fato, mas eu queria te ouvir sobre isso, se você acha, mas você já trouxe, inclusive, sobre esse número dos 35%, né, que muito capaz dele ter falado para a própria bolha. Mas, Thalita, quando é que ele não falou para a bolha? É, Porque, de fato, sim, as falas do Bolsonaro, né, quando ele fala, porque ele fala muito pouco, né, dizer, são agressivas, são de defesa intransigente daqueles seguidores mais fanatizados. Ele não fala para o Brasil, ele não fala para o brasileiro, para a brasileira, ele fala para a turma dele e ele encara os demais como seus inimigos, não como adversários eleitorais. Então, quando ele fala assim, a gente tem que botar toda a petralhada na ponta da praia, que é o lugar onde se executavam vítimas do terrorismo de Estado, né, da ditadura, ele está identificando que os demais não valem nada, que os demais têm que ser destruídos. Né? E esse é o fundamento do fascismo. Quer dizer, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que marchar de acordo com a ordem do chefe e os outros têm que ser combatidos. Então, eu vejo um pouco, se a gente colocar num quadro mais amplo, vamos dizer, essa situação, eu repito, não há polarização nessa eleição. Há um ataque da extrema-direita à democracia e aos democratas que não reagem na mesma forma. A reação foi o panelaço, que é uma coisa absolutamente civilizada, que está expressando a opinião, o posicionamento de quem está batendo panela, mas não está agredindo ninguém fisicamente. Né? A reação são os resultados que se obtém na pesquisa eleitoral, da opinião das pessoas, e o Bolsonaro não está se saindo bem. Tanto é que ele lança a sim. mão, hoje em dia, das duas bases eleitorais que ele tem mais consolidadas, que são algumas igrejas evangélicas, as igrejas evangélicas neopentecostais, né, aonde a gente sabe que os pastores dessas igrejas passaram a fazer campanha dentro das celebrações, dizendo, inclusive, que quem votar no Lula
vai ajudar a fechar as igrejas, porque o Lula vai fechar as igrejas. Circularam fake news com essa ordem de informação. Então, é uma manipulação da opinião popular, né, que precisa ser Sim, combatida. Isso é proibido em lei. Não pode fazer proselitismo partidário num espaço como uma igreja, que é considerado um espaço público. Não é um espaço privado onde você tem a liberdade de expressar o que quiser porque você está em casa. Num espaço público você tem que seguir as regras da convivência social, né? Então eu vejo, de um lado, ele tentando, criando mais facilidades para os pastores, para as igrejas, e convocando, na verdade, cabos eleitorais, os pastores como cabos eleitorais seus. Isso não pode. Isso, o Estado não é o Estado de uma religião, ele é um Estado laico, é um Estado que tem que permitir, facilitar e proteger todos os tipos de religiões, né? Mas ele está fazendo o seu proselitismo a partir dos pastores evangélicos. A outra sim, coisa que me chama a atenção é essa convocatória das Forças Armadas, que, aliás, está referida na fala dos empresários aí, para a manifestação de Copacabana, no 7 de setembro. Ele está fazendo o maior esforço para dizer que as Forças Armadas estão com ele. Aparentemente não estão, ou não estão mais, né? Ou não estão em tanta intensidade quanto estavam antes, depois da carta que foi lida no Largo São Francisco, em defesa da democracia, depois de todas as manifestações nas principais cidades do Brasil, né, que também celebraram a defesa da democracia. Enfim, depois que há um posicionamento cada vez mais evidente, inclusive da parte de um arco de alianças partidárias que se ampliou para sustentar a candidatura Lula, né, que eu acho que ele está com uma situação delicada, uma situação em que a sua base de sustentação social está diminuindo, né? Ainda que ele tenha um pouco um crescimento agora, por conta inclusive do caminhão de dinheiro que ele despejou, que sim, está começando sim, a chegar, né, o Auxílio Brasil, o Vale Gás. Isso é um benefício que é urgente, que é necessário, mas que tenta ser capitalizado como um elemento de campanha eleitoral do Bolsonaro. Acontece que a sim, população não é ignorante. A população sabe, o povo sabe que todos esses benefícios eles vão acabar em dezembro, né? Não há no orçamento do ano que vem uma previsão para a continuidade desses auxílios. Então, sim, o suposto do Bolsonaro, né, é que o povo é mais ou menos parecido com uma boiada, né? Ele vai para onde o tocador tocar. Isso não é verdade. Não é verdade para a base da sociedade, não é verdade para a sociedade como um todo, né? O que está faltando, sim, é um espaço de debates. O que está faltando, né, é uma reflexão sobre o futuro que nós vamos ter, o que nós temos que enfrentar a partir do final das eleições, no ano que vem, que vai ser uma dificuldade enorme de enfrentar todas as mazelas, todos os erros, todas as políticas que estragaram e afundaram o Brasil, né? E que precisam ser recompostas. As próprias instituições, para começar a fiscalizar de novo a Amazônia, você precisa botar de pé de novo o IBAMA, botar de pé de sim. novo a FUNAI, equipar de novo essas instituições, tirar os bolsonaristas desses lugares que são negacionistas, que dizem que nada aconteceu, né? Então, a dificuldade vai continuar. Quer dizer, nós não vamos ter assim uma celebração e agora chegou o momento da bonança. Não, né? Mas o Bolsonaro tem uma fragilidade crescente e o 7 de setembro é uma expectativa dele de demonstrar força e demonstrar quem está do lado dele. Vamos ver o que Sim. acontece. A hipótese é que não vai ser tão expressivo o apoio que ele vai ter, não, né?
Estamos acompanhando, ainda mais por conta dessa operação da Polícia Federal, né, já que o 7 de setembro aparecia ali nos chats, nas conversas e mensagens dos empresários bolsonaristas. Então, acho que há essa preocupação também, agora há mais por parte das Forças Armadas de se verem envolvidas nessa conspiração golpista. Enfim, vamos observar tudo de muito perto. Agora, vamos chamar o Le Monde Diplomatique Brasil de hoje à noite, 9h30 da noite. Silvio, vocês vão tratar sobre as universidades federais contra o desmonte da ciência e da educação. Conta mais pra gente. Existe um manifesto que acabou de ser feito, que tem a assinatura de 122 reitores e ex-reitores das universidades federais, que estão denunciando que há uma censura na forma de trabalhar. Há uma acusação daquele tal marxismo cultural nas universidades, como se fossem todos comunistas nas universidades, e como se comunista fosse uma coisa muito horrível, né? Então, a denúncia é o corte do orçamento, é o corte das bolsas, é a precarização que está acontecendo, é a paralisação de pesquisas, enfim, quer dizer, você tem uma situação para a ciência, para o desenvolvimento brasileiro, que precisa dessa ciência, para a formação dos quadros universitários que vão tocar esse desenvolvimento, está tudo parado, está tudo congelado, e os reitores que estão à frente das universidades hoje estão fazendo o maior esforço para continuar funcionando e para continuar cumprindo esse seu papel tão importante, que é para a democracia e para o desenvolvimento do país também. Então, nós vamos contar com uma ex-reitora e com um diretor de uma faculdade da USP, que vão tratar desses temas conosco, esclarecendo o quanto foi impactante essa ação destrutiva do governo Bolsonaro. 9h30 da noite hoje, TVT, na TV aberta e pelas redes sociais, o programa Le Monde Diplomatique Brasil. Pessoal, todos convidados a acompanhar. Silvio, muito obrigada. Te vejo semana que vem na terça. Então, um beijo para você, bom trabalho por aí. Um beijo, uma saudação a todos. Muito obrigado também.